Já? Pode começar? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu peço que desliguem os celulares e, para iniciarmos, vamos falar sobre a nossa casa também, né, dos movimentos que nós temos. Nas quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, mas em agosto nós também teremos, além do estudo do Livro dos Espíritos, às 20 horas, um estudo da mediunidade. Convidamos a todos que quiserem participar junto conosco para aprendermos, né, sobre um pouco mais sobre a questão da mediunidade. Não precisa, todos nós somos médiuns de alguma forma, então será interessante que todos possam estudar juntos, né, sobre esse assunto. É aberto a todo o público que esteja interessado. Começará em agosto e vai ser nas quintas-feiras, nesses dois horários, né? 19 horas é o estudo do Livro dos Espíritos e 20 horas a gente vai ter o estudo da mediunidade, a partir de agosto. Nos sábados nós continuamos com a evangelização infantil, às 9 horas, e o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um bando de sigla, né? A gente fica até confuso, mas é o estudo sistematizado, que é às 10h45. Às terças-feiras também tem o estudo sistematizado, às 19 horas, mas nesse período nós estamos até com um pequeno recesso, mas voltaremos também em agosto, nas terças-feiras, com o estudo sistematizado. E no primeiro e terceiro sábado, quando tivermos uma mocidade, a gente vai ativar a questão da mocidade também, a partir das 9 horas da manhã. No próximo sábado, nós teremos a Rosa falando sobre os 500 da Galileia, né? Convidamos, então, o paginista, quem vai ser o paginista sou eu mesmo, né? Então, tudo bem. Convido a mim mesmo a fazer a leitura da página. Então, vamos lá. Fonte Viva. Fonte Viva, quarto livro da coleção, a interpretação dos textos evangélicos, ditado pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, lição número 57. Apóstolos. Por que tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nós, pois, por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 4:9. O apóstolo é o educador por excelência,
Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé e manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interfere na elaboração dos pensamentos, dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda as massas do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois nele estão condensadas as demonstrações positivas do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. E assim, meu Pai, elevamos nosso pensamento nesse instante a Ti, para que na noite de hoje possamos estar receptivos aos ensinamentos que serão dados, que tenhamos a consciência de nós mesmos, de nossa experiência terrena, de nossas dificuldades, de nossos erros e de nossos acertos, e que possamos, através da palavra de outro irmão, da nossa irmã, que virá a trazer novos conhecimentos, possamos inundar nosso coração com o refrigério que tanto precisamos no nosso dia a dia. Que possamos estar receptivos e abertos às palavras do Senhor, às palavras de compreensão, aos exemplos edificantes de outros espíritos que, como apóstolos, vieram aqui e nos ensinaram com seu próprio exemplo, com sua própria personalidade, com a sua própria maneira de ser, o que é o certo, como devemos nos portar, como devemos estar diante das realidades que nos cercam. Que nós possamos estar conscientes das experiências que esses homens também tiveram no passado, de suas angústias, assim como nós, e de como mantiveram-se firmes diante da verdade permanente, de que Jesus é o nosso grande mestre, o nosso guia, e de que tantos outros avatares também aqui estiveram para nos ensinar a sermos seres melhores e bons,
uns para com os outros, assim como somos para conosco mesmos, nós mesmos. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, assim chamamos a nossa irmã Jane para falar sobre a oração do horto, é isso? É isso? É. Boa noite a todos. Então, que possamos aproveitar bem as lições dessa noite, que temos também, nesse mês de julho, estudado o livro Boa Nova, que é um livro que foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos, a Francisco Cândido Xavier, e que, como sempre recordamos, esse livro, suas lições, nos trazem detalhes da época em que Jesus esteve entre nós. E hoje nós já estamos nos aproximando do final do livro. A lição de hoje já é a lição de número 27, são 30 lições. Então, a lição de número 27 vem contando o episódio quando Jesus, o Walter até falou na prece, né, sobre ser nosso grande mestre, né, nosso mestre guia, nos deixa lições incessantes. E nessa, só pelo título, nós já vemos também uma lição que às vezes nós desconsideramos, que é a oração, de nos afastarmos um pouco dos barulhos exteriores, e às vezes até do barulho interior, que às vezes é mais forte do que o exterior, para que a gente possa aconselhar-se com o Pai. Ele aconselhava-se direto com o Pai. E no nosso caso, nos aconselharmos diretamente com Jesus. Então, nessa oração do horto, vem contando aquele episódio. Só para relembrar, nos episódios aqui, nós já estamos nos aproximando da época do Calvário do Mestre Jesus, da época em que ele sofreu a crucificação. E na lição anterior, vem falando daquela lição onde ele lava os pés dos apóstolos, onde ele, num gesto de extrema humildade, lava os pés. Então, é em seguida ainda, porque aquela cena de lavar os pés acontece também no capítulo anterior, que é da última ceia. Então, é toda uma sequência. Na última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos e dá esse exemplo de extrema humildade. E nessa sequência, ele vai proferir uma oração que Humberto de Campos registra com detalhes nesse livro, mas que ela também está no Evangelho de João, porque toda essa passagem, João faz o registro dela. E mesmo sabendo que os registros feitos por João no seu Evangelho aconteceram muito tempo depois dos fatos, especialmente esse fato fica muito marcado para esse discípulo. Fica muito marcado no interior desse discípulo, pelo próprio gesto dele e como ele toma para si todas as angústias daquele momento e de não compreender como ele pôde dormir no momento extremo em que Jesus lhe pede que vigie e que ore. Então, é só para dar uma ideia geral do que esse capítulo vai nos trazer. Então, Humberto de Campos começa narrando, esse livro é para quem gosta de história, né? Então, até tem sido recorrente nós não usarmos muitos slides, quando usamos com a própria história, só para reforçar algumas partes dela, mas é para a hora de ouvir história mesmo. Então, Humberto de Campos diz que depois do ato de humildade extrema, então Humberto de Campos coloca o lava-pés como ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos,
Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente. Então, uma oração proferida por Jesus ao Pai, né? Não poderia faltar esse detalhe do fervor, né? De toda a proximidade de Jesus com Deus. E é João que faz esse registro. Então, eu vou fazer a leitura da oração e comentar. Ele começa falando assim, Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Então, é uma conversa. Não fala na oração que podemos, né, pedir, podemos agradecer e louvar. Ele começa louvando, chamando o Pai de Santo, né? Chamando Deus de Santo. Fala, Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus sabia as cenas próximas pelas quais ele passaria. Já estava escrito, reencarnaram para que fosse dessa forma? Não, ninguém reencarna, no caso dos discípulos, para a prática do mal. Mas sabendo que ainda trazíamos e trazemos muitas fraquezas, sabia que poderíamos falhar e que poderíamos não conseguir testemunhar na hora extrema. Por que estou falando como poderíamos, fôssemos nós aí, os discípulos? Porque o tempo todo, quando eu leio essas histórias, eu fico, puxa, se eu não estive lá, se estive foi lá no final da multidão, mas ainda hoje me vejo muitas vezes nesse mesmo papel, especialmente nessa lição aqui, de não conseguir ficar firme no propósito do alto, de não conseguir ficar firme na vontade, no fazer, no executar a vontade de Deus. Então, ele vem falando assim com o Pai. Ele sabia que era chegada a hora porque sabia que os discípulos não tinham elevação suficiente para dar o testemunho absoluto naquele momento ali. Que da outra vez que a gente conversou foi justamente da negação de Pedro, né? Quando ele fala que Pedro negaria 3 vezes. Ele sabia do coração generoso, bondoso de Pedro, mas sabia que era um espírito que ainda não tinha uma elevação tal que facultasse uma atitude tão extrema como seria acompanhar de fato Jesus naqueles momentos ali. E é dessa forma que ainda segue, porque é a mesma sequência, né? Aí ele fala, acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, né, o Criador, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Então, nessa conversa, Jesus vem reiterando que ele é o governador do planeta e que antes mesmo que o planeta Terra existisse dessa Constituição, ele já era esse governador. Então, ele coloca aqui o Pai como o Criador e Jesus naquela condição de co-criador em plano maior, que é como está lá no livro de André Luiz, né? Jesus é co-criador em plano maior. Então, esse é o início da oração que Jesus começa a fazer diretamente ao Pai. Ele pede, né, para que seja amparado, glorificado, como ele fez assim na terra, como ele glorificou o nome do Pai pelas suas atitudes. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cujas perfeições se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles. Todo o tempo essa grandiosidade de Jesus, não pedindo pelo mundo como planeta, porque a evolução planetária vai acontecendo naturalmente, está dentro dos desígnios de Deus.
mas pede individualmente por cada um dos discípulos. Olha a grandeza. Sabendo que passaria por uma provação bastante acentuada, ele pede pelos discípulos. Então, e mais, ele ainda fala que aqueles discípulos eram amigos de Deus e que Deus os emprestou como amigos dele também quando ele estivesse aqui no planeta. E a gente tem uma posse, né? Uma posse até dos nossos amigos. E até quando nós falamos da questão dos nossos filhos, né, das pessoas mais queridas, é difícil, às vezes, nós fazermos essa abordagem assim. Meus filhos, antes de serem meus filhos, são filhos de Deus. E é a Ele, né, que devemos confiar nossos filhos, porque são filhos de Deus. E estão emprestados, estão ali cedidos por um período conosco, mas são filhos de Deus. Originalmente, essa é a nossa formação. Então, ele se refere aqui aos discípulos como os amigos de Deus, que Jesus emprestou para que fossem seus amigos na terra. Então, é o tempo todo nos dando esse exemplo de grandeza. Então, ele fala, tendo em vista o esforço a que me obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Ele também sabia que, após a sua partida, a divulgação do Evangelho ficaria a cargo dos seus discípulos. Então, a gente observa como todo um processo está encadeado ali. Tudo está sob o comando e a harmonia de Deus. Então, Jesus sabia que, depois da sua partida, ficaria a cargo dos discípulos a divulgação do seu Evangelho. E sabia que seria um fardo bem pesado, que eles teriam muitas lutas ali para frente. Então, por isso que ele pede por aqueles que vão ficar. Ainda fala, eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Então, sempre essa lição de que nos amemos uns aos outros. Sempre a preocupação que nós exerçamos o amor entre nós ainda hoje, que é um novo mandamento que Jesus nos deixa, que Jesus nos dá esse novo mandamento, que não está lá na lei mosaica, que nos amemos uns aos outros. Então, ele reitera isso aqui e pede a Deus que nós consigamos agir dessa forma, nos amemos uns aos outros. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Esse é o grande testemunho. Sacrifício das nossas próprias vontades pela causa maior, pela causa do Cristo, pela causa de Deus. Então, isso é até interessante para o nosso convívio diariamente, especialmente nas casas religiosas, né? Nós, muitas vezes, sacrificarmos uma vontade egoística, provavelmente nossa, em favor da causa. Algumas vezes, calarmos, né, alguns desejos, alguns impulsos que tenhamos de algum momento, né, falar mais alto, discordar com mais veemência, agir numa direção contrária, de nós repensarmos esse momento pela causa. E é isso que Jesus pede ao Pai para que os discípulos consigam agir dessa forma. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Então, ele vai pedindo a Deus, e como ele está fazendo essa oração em voz alta, e os discípulos estão ouvindo, penso eu que dava até para anotar várias coisas, não é? Do que Jesus está falando, está pedindo por nós, está nos clareando na sua prece a finalidade de estarmos aqui, as atitudes que precisaremos ter daqui para diante. Então, era uma prece de Jesus ao Pai, mas todo o tempo também servindo de instrução, de orientação aos discípulos que estavam ouvindo essa parte da prece. Então, ele fala, né, dessa luta proveitosa, de que as coisas do plano material não são as principais, que essas ferramentas materiais que nós recebemos
são para serem de uso, né? Nós usamos individualmente, mas com objetivo coletivo. Que a nossa própria vida, as nossas próprias escolhas refletem na nossa trajetória, mas também respingam naqueles que estão conosco. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas vão ter uma consequência para nós mesmos, mas elas também influenciam aqueles que estão convivendo conosco. Então, todas as nossas ferramentas materiais são ferramentas de progresso, para nós e para os nossos. Ela ainda continua. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem no meu júbilo completo em si mesmos. Então, nada de personalismo. Ele pede que, na sua ausência física, na sua ausência material, que os discípulos consigam permanecer nos seus ensinamentos, na vivência do evangelho que ele teve. Bem diferente de espíritos ainda imperfeitos, não é? Quando ainda brigamos pelo personalismo. Queremos imprimir a nossa marca individual em tudo e que a partir daquilo ali seja seguido. Então, sabendo que eles poderiam esmorecer pela ausência física do mestre, ele pede que eles não esmoreçam, né, e que não fiquem ligados à presença física de Jesus. E é interessante, né, que não é nessa passagem, mas em mais de uma vez ele fala, né, que não nos deixará órfão, que vai rogar ao Pai. Observemos como em tudo Jesus reporta-se ao Pai. Em tudo Jesus reporta-se a Deus para reafirmar, né, o Pai como Criador, e para reafirmar a sua submissão à vontade de Deus. Nada de rebeldia, não é? Nada de rebeldia. Quantas vezes desprezamos as orientações mais puras que nós recebemos para deixarmos que nosso personalismo vença e que muitas vezes até queremos ser obedecidos. Então ele fala... Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Olha aí, os trabalhadores da última hora. Junto aos discípulos, outros trabalhadores despertarão também para essa verdade. Que aí é essa semeadura, né? Semear, divulgar o Evangelho. Ainda hoje, nós estamos recebendo essas sementes aí. O que é que nós estamos fazendo hoje nas casas religiosas? Ainda recebendo essas sementes do Evangelho. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Olha que maravilha. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Então, ele já vem, né, dizendo do futuro, espalhar o Evangelho. E eu estava lendo outro texto que falava a esse respeito, que Jesus não foi nem o primeiro, nem o único, nem o último crucificado, que antes dele e depois dele, até junto com ele e depois dele, outros foram crucificados, mas nenhum teve a atitude que Jesus teve no ato da crucificação. Então, é essa marca divina que ele deixa. Ele ainda continua na sua prece. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho. Tá, aí vai. Protege-os a todos, Pai. Olha, Jesus pedindo proteção para os discípulos. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, é também uma oração mostrando todo o conhecimento e sobriedade de Jesus. Ele sabia que naquele momento o mundo ainda não conhecia Deus. Hoje conhece já, gente? Tem mais de 2000 anos, pelo menos assim na contagem, né? 2023 anos, o mundo já conhece Deus?
Tem um hino muito bonito, né, da Igreja Evangélica que fala que ninguém explica Deus. É uma letra muito bonita, né, desse hino, que ninguém explica Deus. Explicar mesmo, para nós, é inexplicável. Mas tem uma outra parte que Jesus fala que apresentou Deus à humanidade. Quem Jesus disse que Deus é? Pai. Então, Jesus apresentou o nome de Deus para a humanidade, como sendo Pai. Então, ele reconhece que nessa fase o mundo não conhece Deus ainda. E creio eu que ainda não. Mas uma faísquinha, um pouquinho desse conhecimento divino que a gente consiga sentir, já está dando algum passo no testemunho divino. Então, quando ele fala aqui, né? O amor com que me tens amado, o mesmo amor de Deus para com Jesus, é o que ele deseja que todos recebam esse mesmo amor incondicional de Deus por todas as suas criaturas. Então, é essa oração que Jesus faz ali ainda na mesa da ceia, né? Da última ceia, ele faz essa oração. Quando termina a oração, né? Ele termina a oração, o silêncio permanece, porque imaginemos a atmosfera que não estava na última ceia, que Jesus já estava dizendo que eram os últimos momentos dele ali com os discípulos. Havia toda uma expectativa, mas quem estava com o coração pulsando mais forte, né, que estava mais ansioso, quem era? Entre os discípulos todos, quem estava mais ansioso? Judas, né? Não era Pedro. Pedro estava convicto de que ele iria até o fim com o mestre. Mas Judas estava muito ansioso porque ele tinha todo um plano, né, para aquela noite ali. Então, depois que dessa oração, Jesus se retira e leva os 3 que sempre vão com ele. Não só nesse episódio, mas em outros episódios também. Ele ali fez a oração com todos. Mas quando ele retirou-se ali da ceia e foi para o horto, ele levou Pedro, como sempre, João e Tiago, que aqui fala, levou Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Então, não só nesse monte, mas no Monte Tabor também, ele leva justamente esses 3. A gente pode pensar que é uma questão de afinização, de vibração, de tipo de fluidos necessários para aquele momento ali, porque amar a todos sob a mesma proteção, mesmo cuidado. Mas nós somos individualidades. É igual num trabalho mediúnico, né? Cada médium tem um tipo de fluido, um tipo de mediunidade, e os espíritos que dirigem a reunião trazem ali os pacientes, né, digamos assim, de acordo com os médios presentes na reunião, de acordo com os fluidos que podem ser utilizados naquela reunião ali. A mesma questão na hora do passe também acontece. Nessa troca fluídica aí também, ela é mais ou menos organizada de acordo com o potencial fluídico de cada médium e também de cada paciente. E também de cada casa espírita. As casas espíritas têm a mesma diretriz, mas elas também fazem trabalhos diferentes de acordo com os médiuns e de acordo com objetivos de cada casa. São diferentes. Isso tudo também, aqui já é uma interpretação minha, acredito que ele sempre estava com esses 3 por conta do tipo de fluido necessário, porque lá na transfiguração, lá no Tabor, ele também leva esses 3, né? E acontece aquela materialização. Então, eu penso que seja por aí. Então, ali ele se retira, vai lá meditar, lá no Monte das Oliveiras. Eles estavam, né? Os outros aguardam, uns se dispersaram, né? Desmancharam ali aquela mesa. O Judas, ele vai saindo assim com passos vacilantes, está temeroso. Ele começou a ouvir, né? A refletir, a perceber todo o envolvimento e tudo que Jesus já vinha prevendo que aconteceria. Ele já não estava mais tão certo. Nesse momento aqui, ele já não estava mais convicto de que o que ele havia planejado seria o mais adequado. Mas já estava planejado, né? E aí começa a escurecer,
a paisagem que eles vão descrevendo, tem bancos naturais, aonde os discípulos sentam, aguardam, e Jesus afasta-se um pouco mais para meditar. Então, aqui Humberto de Campos descreve que são árvores frondosas, né, que tem uma brisa suave, tem toda uma atmosfera envolvendo aquele momento ali em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras fazer as suas meditações. Aí ele pede, né, que os discípulos se acomodem lá nos bancos naturais e fala: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então, Jesus pede a eles que orem, que vigiem, porque isso seria importante para aquele momento ali. Falar isso e se afasta um pouco e entra em prece, e permanece em prece. E o que acontece? Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Então, começaram bem, né? Estavam naquela ambiência ali. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou, né, que era o mais novo. Aí ele fala com os outros dois. Oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Então ele reconhece, estavam todos ali à mesa para a ceia. E ele, na hora que vai meditar, leva só aqueles três, isso aí é algo que é significativo. Então ele reitera, né? Oremos e vigiemos com o mestre. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Ai, gente, isso acontece tanto comigo ainda. Não sei se vocês conseguem firmar muito o pensamento. Às vezes eu começo uma prece, uma oração, daqui a pouco a cabeça está em outro lugar, eu volto, fico ali, aí começo a daqui a um pouco, já dispersei, gente. Comigo acontece assim, é uma luta, né? Começa a meditar, né? Foco numa ideia, vou ali pensando naquela ideia, meditando. Daqui a um pouco, já fugiu, já estou em outro canto, já estou planejando o dia, já estou em... aí eu volto. Então, ali eles também não sabem por quê, mas eles adormeceram. Mesmo com toda a recomendação e com o reconhecimento de que aquele momento era grave, era importante. Então, alguns minutos, né, passam, eles acordaram, já ouvindo Jesus falar com eles. Despertai, não vos recomendei que vigiasses? Não podereis velar comigo um minuto? Gente, imagina o peso dessa fala. Né? Vocês não podem vigiar e orar comigo um minuto? E às vezes a gente não consegue mesmo, né? Manter-se ali firme, manter-se no equilíbrio, manter-se na orientação doutrinária por um minuto. Às vezes era aquele minuto que seria o da nossa redenção e nós não conseguimos. Aí João e os companheiros esfregam os olhos, reconhecem, né, que erraram. Aí Jesus estava com o olhar ainda mais iluminado. Tinha um fulgor ainda mais forte no olhar de Jesus. E, mais uma vez, Jesus pede a eles a mesma coisa, né? Orem, vigiem comigo, né? Convida para aquele momento ali extremo. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: não conseguistes então orar comigo? Gente, 2 vezes. Pela segunda vez, né, uma segunda chance deles orarem e meditarem com Jesus, e eles não conseguem. E eu achei muito interessante, eu até marquei aqui no meu livro essa parte, que eles estavam cedendo aos imperativos do corpo, olha a questão material aí chamando, né? Chamando a atenção, desafiando,
e olvidando as necessidades do espírito. Fazemos isso o tempo todo, gente. Damos mais importância às questões materiais do que às questões espirituais, mesmo sabendo, teoricamente, de que somos espíritos, de que a vida verdadeira é a vida espiritual, de que a experiência no plano terreno é uma experiência breve, se formos comparar com a eternidade, né, e com a vida do espírito, é breve. Sabendo disso tudo, como informação nós sabemos disso tudo, mas na hora de testemunhar, nossa, parecemos mesmo apenas corpos lutando para manter a condição de corpos materiais, sem darmos a importância, sem fazermos o cuidado com o espírito. Então, é cheio de significado esse momento aqui, essas falas que Jesus tem com os discípulos. Os 3 discípulos acordaram estremunhados. Imagina, né, gente? Onde que enfiava a cabeça numa hora dessa? A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Então, eles já não estavam mais enxergando essa luz. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. E aqui é essa lição que nós sabemos, né? Que havia um combinado de Judas com aqueles que viriam prender Jesus, de que ele lhe daria um beijo, né? Aquele que ele beijasse, que nem todos conheciam Jesus fisicamente. Então, os soldados, né, que vinham prender, nem todos conheciam. Então, o sinal era esse, ele daria um beijo. Aí até estava no estudo um outro autor falando que em alguns escritos, inclusive no Evangelho, às vezes não aparece essa questão do beijo. Mas ele fala assim, não, mas se Humberto de Campos disse que houve o beijo, então houve o beijo. A gente sabe o que é que o Espírito está contando, né, com mais detalhes desse bastidor. Aí está assim, ó, o filho de Iscariote, né, Judas, avançou e depois na fronte do mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza, esse é o diferencial, e deixando a lição da sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou, amigo, a que vieste? Como se não soubesse, né? Como se não soubesse de todo o combinado. Então, não teve resposta. Judas não respondeu, e aí os soldados, né, fizeram o que tinham ido fazer ali. Prenderam Jesus, algemaram Jesus, como se ele fosse um ladrão, qualquer um ladrão comum, né? Então, ele descreve essas cenas, o mestre Campos descreve essas cenas e fala, né, que os discípulos tentaram fracos gestos para libertar Jesus. Eles tentaram libertar Jesus, impedir, né, a prisão de Jesus, mas não foram com tanta veemência. Por quê? Os castigos feitos a Jesus estavam de forma exagerada, porque ele deixou prender-se. Ele não opôs nenhuma resistência. Então, para que tanta crueldade? Então, percebendo que o mestre era tratado com muita crueldade, eles temeram que também sobrasse para eles, né, esses castigos. Então, foram tentativas muito fraquinhas de tentar que o mestre fosse preso. Então, todos se dispersaram. Jesus, João, por um tempo também dispersou, só que foi o que ficou com ele até o momento da crucificação. Então, João foi falar com Maria, né? No capítulo passado também fala disso. Ele foi avisar Maria o que estava acontecendo com Jesus e voltou com Maria e com outras mulheres e acompanhou o mestre até o momento da crucificação. Porque só ele, dos discípulos, é que fica ali ao pé da cruz. Ele é o mais novo e foi o que ainda ficou com Jesus até o final. Porque todos os outros tinham medo da perseguição que sofreriam, como de fato sofreram perseguição, né? Foram mortos, foram flagelados, deram também, à época deles, os testemunhos ali da fidelidade a Jesus. Então, Jesus coroa, né, com esse modelo extremo, que é de amorosidade, de submissão,
dando-se como modelo, né? Ainda fala assim Humberto de Campos, exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Então, mesmo com todo o Calvário, as expressões de Jesus eram sempre brandas. Então, depois de todo esse episódio, João começou a sentir uma angústia muito forte. Ele não conseguia desculpar-se, né? Faltava para ele o alto perdão, por ele não ter conseguido permanecer vigilante em oração ali no horto. Então, João sofria muito com esse remorso de não ter conseguido vigiar ali com Jesus. Ele sofria muito, ele não conseguia se perdoar, não conseguia esquecer aquela falta de vigilância lá na véspera do martírio. E aí, com tudo isso, ele tem um sonho, né? Ele sonha com Jesus. Aí, nesse sonho, Jesus aparece com um sorriso sereno, do mesma época em que ele estava caminhando junto, e Jesus fala assim para João: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Então, ele está sozinho ali naquele momento, ninguém ter conseguido vigiar com ele, também é uma lição. Nada se perde. Ela significará para quantos vierem nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Olha qual é a lição. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Ou seja, cada um vai carregar a sua cruz e muitas vezes sozinho também, sem que nenhum ente amado consiga orar e vigiar ali como eles também. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Então, essa é a grande lição ali, quando Jesus é deixado sozinho no momento da oração, quando os discípulos, né, que ele convida, que estavam aptos a vigiar e orar com ele, não conseguem. Então, ele diz que cada um, porque ele fala aqui dos futuros, né, os discípulos do futuro, também precisam saber que em muitos momentos estarão sozinhos, não contarão com a compreensão dos que mais amam, dos familiares, dos amigos, que estarão sozinhos também na hora dos seus testemunhos. Então, é Jesus, mais uma vez, servindo aí de modelo. Viveu a experiência como modelo, para que ficasse para nós essa grande lição. Então, mesmo que os nossos mais amados não nos compreendam e não consigam vigiar e orar conosco, jamais deixemos de orar e de vigiar. Essa é a grande lição que Jesus nos deixa na oração do horto. Jamais deixarmos de orar e de vigiar, ainda que aparentemente estejamos sozinhos. Porque Jesus também não estava sozinho. Aquele momento de soledade era apenas um momento ali material e de grande lição para que ficasse até hoje. Então, que tenhamos fé, que tenhamos bom ânimo e nunca deixemos de orar e de vigiar. Agradecemos, então, a Jane por ter nos trazido essas palavras, nos feito essa reflexão sobre o momento do horto, né, que é a passagem, apesar de dolorosa no início, mas também que traz muitos ensinamentos para todos nós.
Dali para frente, Jesus passa por muitas experiências que nos marcam bastante, mas eu sempre digo que a passagem mais bonita de Jesus é no Monte das Oliveiras. É a parte mais bela do Evangelho, mas que poucos acabam estudando a passagem do Monte das Oliveiras. A gente se fixa muito no momento do Cristo na crucificação e esquece do Cristo no seu apogeu. E só se prende aquilo que é o que mais marca, que é a questão do corpo. Nós ainda somos muito presos a isso, então por isso ficamos muito apegados à questão do sofrimento e esquecemos da beleza dos ensinamentos, das bem-aventuranças que estão no Monte das Oliveiras. Mas que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, em gratidão pelas palavras de hoje, que nós possamos voltar para os nossos lares em paz, em harmonia, em tranquilidade, com muito equilíbrio e amor. Que nossos familiares possam também, nesse instante, receber as energias também de paz e de amor, que nossos lares sejam inundados com essa paz, esse amor, que aqui presenciamos e aqui recebemos. Que essas energias se expandam para toda a vizinhança, para todos os que estão no nosso entorno, que também precisam de um acalanto, de um colo, de um amparo, num plano espiritual. Que nesse instante essa luz se irradie também para todos eles, que possam auxiliá-los nas suas dificuldades e nas suas experiências individuais. Que Deus esteja conosco, nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Aqueles que quiserem participar, nós teremos o passe agora. Aqueles que não quiserem podem se retirar.